Liga para quem você quiser, zombou o bilionário. Até o momento em que ouviu a voz do outro lado. Ele disse isso rindo. Na frente de todo mundo. Com aquela voz de quem está acostumado a mandar e nunca ser contestado. Liga para quem você quiser. E ela ligou. O problema é que quando a voz atendeu do outro lado, o riso morreu. O ar saiu da sala. E o homem que achava que controlava tudo descobriu, naquele segundo, que nunca soube absolutamente nada sobre a mulher que acabará de humilhar. Mas para entender o que aconteceu naquela sala, você precisa entender quem era essa mulher. De onde ela veio. O que ela perdeu. E o preço que pagou para ainda estar de pé. O nome dela era Marina Souza. E ninguém naquele prédio sabia o que esse nome significava. Eduardo Marchetti tinha 51 anos, 10 andares de escritório no centro de São Paulo e a convicção absoluta de que dinheiro era a única linguagem que importava. Não era um homem cruel por natureza, pelo menos não era o que ele dizia para si mesmo quando conseguia dormir. Era um homem que havia aprendido, desde muito cedo, que o mundo recompensa quem pisa primeiro e pede desculpas depois. E nos 30 anos que passou construindo o Grupo Marchetti, um conglomerado de investimentos com participações em construtoras, fundos imobiliários e 3 redes hoteleiras, ele nunca precisou pedir desculpas para ninguém. Naquele dia de outubro, a sala de reuniões do 10º andar estava cheia. 8 pessoas ao redor de uma mesa comprida de madeira escura. Diretores, gerente sênior, o advogado externo que cobrava R$ 500 a hora. Uma pauta pesada, um contrato com uma incorporadora do Nordeste que envolvia R$ 120 milhões e um prazo apertado para assinatura. Marina Souza estava sentada no canto da sala. Não na mesa. No canto. Numa cadeira contra a parede, com um notebook no colo, registrando atas. Era essa a função dela ali, assistente de documentação, contratada há 6 semanas através de uma agência de temporários. 28 anos, cabelos presos, roupa discreta, o tipo de presença que os poderosos treinam o olhar para não enxergar. Ninguém havia aprendido o nome dela ainda. A reunião corria há 40 minutos quando Marina parou de digitar. Leu um trecho do contrato que estava na tela à sua frente, o documento que o advogado havia projetado para todos verem. Leu de novo. Depois uma terceira vez, devagar, linha por linha, como quem não acredita no que os olhos estão vendo. Fechou o notebook. Abriu novamente. Releu. E então fez algo que ninguém esperava. Levantou a mão. A sala inteira olhou para ela como se um objeto de decoração tivesse começado a falar. Eduardo Marchetti, que estava no meio de uma frase sobre rentabilidade projetada, parou. Ergueu as sobrancelhas. Olhou para a moça no canto com a expressão de quem tenta identificar quem é aquela pessoa e por que está interrompendo algo importante. Com licença, ela disse. A voz era firme, mas educada. Não trêmula, não ansiosa. Apenas direta. Acho que há um problema na cláusula de reajuste do contrato. O silêncio que tomou conta da mesa não era o silêncio de quem considera o que foi dito. Era o silêncio de quem não sabe se deve rir ou ignorar. Eduardo Marchetti escolheu rir. Uma risada curta, com canto de boca, do tipo que não precisa ser alta para ser devastadora. Olhou para os lados, coletando sorrisos dos outros ao redor da mesa como quem coleciona validações. Depois olhou de volta para Marina com a paciência forçada de quem está explicando algo óbvio para alguém que não deveria estar na conversa. Você é a moça da ata, ele disse. Não uma pergunta. Uma definição. Marina não piscou. Sou a assistente de documentação. E estou dizendo que a cláusula 32, parágrafo 2º, tem um erro que pode custar caro ao senhor. Eduardo abriu os braços. A linguagem corporal de quem pergunta. Vocês estão vendo isso? Fulano, ele disse, virando para o advogado externo, um homem de 50 e tantos anos com um currículo que cabia num livro. A moça acha que encontrou um erro no contrato que você revisou. O que você acha disso? O advogado, cujo nome era Geraldo Assunção, olhou para Marina com a mistura de constrangimento e condescendência de quem não sabe se a situação é engraçada ou irritante. Posso ver o que a senhorita está citando, ele disse, mais para mostrar boa vontade do que por acreditar que havia algo a ver. Não precisa, Eduardo cortou. Ele se levantou da cadeira, contornou a mesa devagar, com aquela caminhada de quem sabe que todos estão olhando e gosta disso. Parou na frente de Marina. A sombra dele cobria a mesa pequena onde ela estava. Você sabe quanto tempo a equipe jurídica levou para revisar esse contrato? Você sabe quantos anos de experiência estão sentados ao redor dessa mesa? E você, que está aqui há, 6 semanas registrando ata, acha que encontrou alguma coisa que todos nós deixamos passar? Marina ergueu o olhar para ele.
Não havia raiva nos olhos dela. Havia algo pior, do ponto de vista de Eduardo. Havia certeza. Sim, ela disse. Acho que sim. A risada que veio dessa vez foi maior. Não só de Eduardo, de 2 ou 3 ao redor da mesa também. Risadas de alívio nervoso, de quem ri porque é mais fácil do que admitir que há uma possibilidade, ainda que pequena, de que aquela moça no canto esteja certa. Geraldo Assunção abriu a boca para dizer algo, mas Eduardo já estava de volta para a cabeceira da mesa, já havia encerrado o assunto na própria cabeça, já estava passando para o próximo item da pauta. Se você acha que está certa, ele disse sem olhar para ela, liga para quem você quiser. Liga pro presidente do tribunal, se quiser. Liga para Deus, se tiver o número. Porque aqui dentro, quem decide o que é erro e o que não é sou eu. As risadas foram mais generosas dessa vez. Marina ficou parada. A cadeira contra a parede, o notebook no colo, o contrato ainda aberto na tela à sua frente. Sentiu cada risada pousar sobre ela como algo físico. Conhecia aquela sensação. Tinha aprendido, da pior forma possível, o que era ser a pessoa mais invisível da sala quando mais precisava ser vista. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela tinha o número. Geraldo Assunção pigarreou e começou a falar sobre a cláusula seguinte. Eduardo anotava algo no caderno de couro. Os outros ao redor da mesa ajustavam postura, abriam arquivos, fingiam que os últimos 2 minutos não haviam acontecido. Marina abriu o celular. Ninguém prestou atenção. Assistentes mexem no celular o tempo todo durante reuniões. Ninguém olha. Ela encontrou o contato. Ficou olhando para o nome por 2 segundos. 2 segundos em que pesou cada coisa. O emprego. O aluguel que vencia na semana seguinte. A filha de 7 anos que dormia todo dia esperando que a mãe chegasse com alguma notícia boa. Os anos de silêncio que havia guardado como quem guarda um segredo que nunca pediu para carregar. 2 segundos. E então discou. Colocou no viva voz. O som do telefone chamando tomou conta da sala de uma forma que ninguém esperava. Não era alto, mas era presente. Cortava o ar de um jeito que fez Eduardo levantar os olhos do caderno. Fez Geraldo parar no meio da frase. Fez as 8 pessoas ao redor da mesa virarem a cabeça na direção daquela moça no canto que estava com o celular estendido na palma da mão aberta como quem oferece algo. Um toque. Eduardo cruzou os braços. Sorriu com o canto da boca. A plateia era boa, achava ele. 2 toques. Geraldo trocou um olhar com a diretora financeira ao lado dele. Um olhar que dizia, que situação é essa? 3 toques. A diretora de operações, Cláudia Neves, 43 anos, 20 deles dentro daquela empresa, olhava para o celular de Marina com uma expressão que ela mesma não saberia nomear. Não era curiosidade. Era o início de um pressentimento. 4 toques. Eduardo abriu a boca para dizer algo, provavelmente algo sobre encerrar aquela palhaçada, mas não chegou a tempo. Porque alguém atendeu. A voz que saiu do celular de Marina era de homem. Grave, pausada, com o tipo de cadência que vem de décadas acostumadas a fazer pessoas esperarem para ouvir o que tem a dizer. Alô? Eduardo Marchetti congelou. Não foi gradual. Foi instantâneo. Como se alguém tivesse pressionado um botão e desligado tudo o que havia dentro dele. O riso, a postura, a arrogância, a certeza. Os braços que estavam cruzados escorregaram. A caneta que segurava caiu sem que ele percebesse. Os olhos, que até um segundo antes continham aquela expressão de homem que tem razão em tudo, ficaram vazios por um momento antes de encheram com algo que ninguém naquela sala havia visto ali antes. Reconhecimento. E medo. Geraldo Assunção levou a mão à boca. A diretora financeira se inclinou levemente para frente, como se precisasse ter certeza do que estava ouvindo. Cláudia Neves pousou a caneta devagar na mesa, com cuidado, como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar alguma coisa. Porque todos eles conheciam aquela voz. Era impossível trabalhar no mercado de investimentos e incorporações em São Paulo e não conhecer aquela voz. Era a voz que aparecia em entrevistas de revistas de negócios. A voz que havia pronunciado discursos em fóruns de economia. A voz que, em última instância, estava acima de Eduardo Marchetti na estrutura de capital do Grupo Marchetti, porque aquela voz pertencia ao homem que havia comprado 23% do grupo 4 anos atrás, quando Eduardo precisava de liquidez e não tinha para onde correr. Era a voz de Renato Vilela. O mesmo Renato Vilela cujo nome aparecia nas 10 maiores fortunas do Brasil. O mesmo que havia transformado um fundo de investimentos regional numa das maiores gestoras de ativos da América Latina. O homem que Eduardo Marchetti precisava impressionar em cada reunião de conselho, cujo humor acompanhava de longe,
cujos telefonemas atendia no primeiro toque, sempre, sem exceção. E Renato Vilela estava no celular de uma assistente temporária que registrava atas no canto da sala. Marina disse, com uma calma que parecia sobrenatural diante da tempestade que ela sabia estar desencadeando: "Boa tarde, Dr. Renato. Me desculpe interromper. Há uma reunião aqui no Grupo Marquete sobre o contrato com a incorporadora Solaris. Preciso que o senhor ouça algo antes que qualquer assinatura aconteça." A voz de Renato Vilela disse apenas: "Estou ouvindo. Pode falar." E o mundo de Eduardo Marchetti começou a desmoronar. Marina falou. Falou com a precisão de alguém que passou a vida inteira aprendendo a encontrar as palavras exatas para situações mais difíceis. Explicou a cláusula 32, parágrafo 2º. Explicou o que estava escrito, o que deveria estar escrito, e a diferença entre as duas versões, que em termos práticos representava uma exposição de responsabilidade que poderia custar ao Grupo Marchetti entre 8 e 15 milhões de reais em caso de rescisão contratual por parte da incorporadora. Geraldo Assunção abriu o contrato na tela do notebook com as mãos que não estavam mais tão firmes. Leu a cláusula. Releu. E sentiu o estômago afundar, porque a moça estava certa. Completamente, inquestionavelmente, desconfortavelmente certa. Do outro lado da linha, Renato Vilela fez 3 perguntas. Técnicas, precisas, do tipo que só faz quem entende o assunto com profundidade. Marina respondeu cada uma sem hesitar, sem consultar nada, como se as respostas estivessem há muito tempo organizadas dentro dela, esperando apenas a pergunta certa. Quando ela terminou, houve uma pausa de alguns segundos. E então Renato Vilela disse: "Eduardo, você está nessa reunião?" Eduardo Marchetti abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Sim", disse. A voz saiu pequena. Irreconhecível. "Nenhum contrato é assinado hoje." A instrução de Renato foi limpa, sem espaço para interpretação. "Quero uma revisão completa conduzida pela moça que acabou de falar comigo. E quero um relatório na minha mesa até sexta-feira." "Você me ouviu?" "Sim." Eduardo disse de novo. Aquela mesma voz pequena. "Muito bem. E Eduardo, uma última coisa." "Sim. Na próxima vez que alguém na sua empresa tentar te avisar sobre um problema, ouve antes de rir." O silêncio que veio depois durou 2 segundos. Depois a linha foi encerrada. A sala ficou parada. 8 pessoas ao redor de uma mesa comprida de madeira escura, olhando para o celular na mão de Marina Souza como se olhassem para algo que não conseguiam classificar. Ela guardou o celular no bolso do casaco, pegou o notebook do colo, fechou com cuidado e se levantou. Olhou para Eduardo Marchetti. Ele não desviou o olhar, mas não havia mais nada no rosto dele que se parecesse com o homem de 2 minutos atrás. O riso havia ido embora. A postura havia ido embora. O que restava era um homem de 51 anos sentado na própria cadeira como se ela tivesse encolhido. "Vou preparar a revisão", ela disse simplesmente. "Se precisarem de mim, estou na minha mesa." E saiu pela porta. Os saltos dos sapatos dela ecoaram no corredor de mármore como um relógio contando algo que já não tinha volta. Do lado de dentro, ninguém falou por quase 1 minuto inteiro. Geraldo Assunção fechou o notebook. A diretora financeira girava a aliança no dedo. Cláudia Neves olhava para a porta por onde Marina havia saído com uma expressão que era meio admiração, meio vergonha, e inteira surpresa. "Quem é essa mulher?" Cláudia disse baixinho. Para ninguém em especial. Ninguém respondeu. Porque ninguém sabia. E essa era a parte que começava a pesar. 3 andares abaixo, Marina sentou na cadeira da mesa pequena que lhe haviam designado quando chegou, 6 semanas atrás, no canto de um open space que cheirava a café velho e papel de impressora. Colocou o notebook na mesa. Ficou olhando para a tela por um momento sem ligar. Depois tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem. Curta, direta. Foi para uma pessoa chamada Dora. "Mãe, deu certo." A resposta veio 30 segundos depois. 3 palavras e um emoji de coração. "Eu sabia, filha." Marina olhou para a mensagem por um tempo que ela não soube medir. Depois piscou, respirou fundo, abriu o notebook e começou a trabalhar. Havia um contrato para revisar. E ela sempre soube como fazer isso. O que ninguém naquele prédio sabia sobre Marina Souza começava 15 anos antes, numa cidade do interior do Paraná chamada Rolândia, onde uma menina de 13 anos passava as tardes na biblioteca municipal porque era o único lugar com ar-condicionado e silêncio suficiente para estudar de verdade. Dora Souza era costureira. Trabalhava em casa,
com uma máquina que fazia barulho suficiente para acordar os vizinhos, e criava Marina sozinha desde que o pai da menina foi embora quando ela tinha 4 anos. Não havia mágoa nisso, ou pelo menos não havia mais mágoa do que Dora mostrava, porque Dora era do tipo de mulher que transforma a dor em combustível e nunca para de se mover. Ela dizia para Marina, enquanto costurava e Marina fazia lição na mesma mesa: "Filha, o mundo vai tentar te convencer que você não pertence a certos lugares. Não acredita. Entra assim mesmo." Marina entrou. Com bolsa de estudos integral na Faculdade de Direito da Universidade Pública de Londrina. Com estágio num escritório pequeno que não pagava bem, mas ensinava muito. Com aprovação em primeiro lugar no exame da ordem, na primeira tentativa. Aos 26 anos, Marina Souza era advogada. Não qualquer advogada. Era o tipo de profissional que aparece raramente, o tipo que lê um contrato e enxerga não só o que está escrito, mas o que está faltando, o que está torto, o que vai falhar daqui a 3 anos quando ninguém mais lembrar da reunião em que foi assinado. Tinha uma memória para a linguagem jurídica que assustava os sócios mais experientes dos escritórios onde trabalhou. E tinha algo mais raro ainda, a coragem de dizer o que via, mesmo quando ninguém queria ouvir. Foi essa coragem que destruiu a carreira dela. E foi essa mesma coragem que, 15 anos depois, a trouxe de volta. A história do meio era longa e pesava demais para ser contada de uma vez só. Tinha um escritório grande em São Paulo, onde ela chegou aos 28 anos indicada por um professor da faculdade que dizia que ela era a melhor aluna que havia tido em 30 anos de magistério. Tinha um caso emblemático, um cliente que ela defendeu quando nenhum outro escritório quis tocar no processo, e ganhou, de uma forma que deixou os advogados adversários sem entender o que havia acontecido. Tinha a fama que veio depois disso, discreta mas sólida, o tipo de reputação que se constrói tijolo por tijolo entre quem entende do assunto. E tinha o sócio que não gostou de ser ofuscado por uma associada 20 anos mais nova. Não foi uma conspiração cinematográfica. Foram pequenas coisas. Um cliente redirecionado aqui, uma indicação que não chegou ali. Um processo ético questionável que ela levantou internamente e que de alguma forma vazou para fora do escritório de uma forma que fazia parecer que ela era o problema, não quem ela havia denunciado. Um advogado sênior que tinha amigos em lugares que ela ainda estava aprendendo que existiam. Quando a licença da ordem foi suspensa preventivamente, aguardando investigação de uma denúncia que ela sabia ser fabricada, mas que não conseguia provar que era fabricada, Marina tinha 32 anos, um apartamento alugado em São Paulo. 4 anos de carreira destruída em câmera lenta e uma filha de 3 anos chamada Isabela que ainda dormia com pelúcia de girafa e não entendia por que a mãe às vezes chorava na cozinha depois que a luz do quarto dela apagava. Dora veio de Rolândia para São Paulo com 2 malas e a máquina de costura. Disseram que não havia espaço no apartamento para a máquina. Dora disse que se a máquina não cabia, ela dormia em pé se precisasse, mas a máquina vinha. A máquina veio. E foi o som dela, aquele barulho ritmado que Marina havia ouvido a vida toda como trilha sonora de tudo que era possível quando alguém não desiste, que a ajudou a atravessar os 2 anos seguintes. Ela trabalhou como podia. Consultoria informal. Revisão de documentos para pequenas empresas que não podiam pagar um advogado completo, mas precisavam de alguém que entendesse o que estava assinando. Traduções jurídicas. Uma vez, 6 meses numa empresa de contabilidade fazendo análise de compliance por baixo do pano, sem assinar nada com o próprio nome porque o nome estava provisoriamente impedido. Isabela cresceu. Começou a escola. Fez amizades. Perguntava por que a mãe nunca ia a reuniões de pais com roupa bonita como as outras mães. Marina explicava que roupa bonita não cabia no orçamento daquele mês, mas que no mês seguinte talvez. Isabela dizia tudo bem, mãe, você é bonita do jeito que você é. E Marina precisava ir até o banheiro antes de responder porque não conseguia deixar a filha ver o rosto que aquela frase fazia nela. Foi num desses meses de consultoria informal que o nome de Renato Vilela apareceu na vida dela. Não pessoalmente. Através de um documento. Ela havia sido contratada por uma empresa pequena de logística para revisar um contrato de arrendamento. No meio do processo, descobriu que havia uma cláusula que daria ao locador, uma holding cuja cadeia societária levava, depois de várias camadas, até um fundo gerido pela Vilela Capital, o direito de reintegração imediata do imóvel em caso de qualquer inadimplência, sem prazo de cura, sem notificação prévia. Era uma armadilha elegante. O tipo que só aparece quando já é tarde. Ela escreveu um parecer detalhado. Não assinou com o próprio nome porque não podia. Pediu que o cliente apresentasse como análise interna. O cliente apresentou. O contrato foi renegociado. A cláusula saiu. 3 meses depois, um assistente da Vilela Capital ligou para o cliente para entender quem havia feito aquela análise. O cliente, sem saber da situação de Marina, deu o nome dela.
Renato Vilela ligou para ela no dia seguinte. Marina atendeu sem saber quem era. Ouviu a apresentação. Ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse com a voz mais neutra que conseguiu: "Boa tarde, Dr. Renato." A conversa durou 40 minutos. Renato fez perguntas. Marina respondeu. Renato fez mais perguntas. Marina respondeu de novo. No final, Renato disse: "Eu quero te contratar." Marina explicou a situação da licença. Renato ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: "Eu tenho advogados. Deixa comigo." Ela disse que não precisava de favor. Ele disse que não era favor, era interesse. Que alguém capaz de enxergar o que ela havia enxergado naquele contrato era exatamente o tipo de profissional que ele precisava do lado dele, e que ia verificar a situação não por caridade, mas porque ele não desperdiçava talento. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Tudo bem. Mas se eu voltar, volto para trabalhar. Não para agradecer." Renato disse: "É exatamente assim que eu quero." O processo de reintegração da licença levou 18 meses. 18 meses em que Marina continuou trabalhando nos bastidores, revisando, analisando, construindo o que ela chamava de dossiê da honestidade, cada prova de que as denúncias contra ela haviam sido fabricadas, cada inconsistência nas datas dos documentos apresentados, cada testemunho que não fechava com os registros disponíveis. Quando a licença foi reintegrada, o parecer da ordem reconhecia formalmente que as denúncias haviam sido infundadas. O sócio que havia orquestrado tudo enfrentou um processo disciplinar próprio. Não foi o fim que ela gostaria, não havia fim perfeito para aquele tipo de história, mas era justiça suficiente para respirar. O que Marina fez a seguir surpreendeu Renato Vilela. Ela não quis o escritório. Não quis o cargo de consultora sênior que ele havia deixado aberto para ela. Disse que precisava de tempo. Que havia aprendido, nos anos de invisibilidade, algo que queria guardar um pouco mais antes de voltar a ser visível. Disse que ia trabalhar como temporária por alguns meses. Que queria entrar em lugares como alguém que não importa para ninguém, para ver o que se vê quando ninguém está olhando para você. Renato a olhou por um momento com aquela expressão de homem que já viu muita coisa e ainda assim encontra algo que não esperava. "Tudo bem," ele disse. "Mas quando precisar de mim, você tem um número." Ela tinha. E durante 6 semanas dentro do Grupo Marquete, registrando atas no canto de salas de reunião onde ninguém aprendia seu nome, ela aprendeu mais sobre aquela empresa do que qualquer consultor externo pagando R$ 500 a hora jamais aprenderia. Aprendeu os padrões. Aprendeu os riscos. Aprendeu onde os contratos eram revisados com cuidado e onde eram aprovados com pressa. Aprendeu qual diretor ouvia as equipes e qual diretor ouvia apenas a própria voz. E aprendeu, naquele contrato de 120 milhões com a incorporadora Solaris, que havia um erro que ninguém havia pegado porque ninguém havia olhado com atenção suficiente. Ela olhou. Então levantou a mão. O dia seguinte ao telefonema foi diferente de todos os anteriores. Marina chegou às 8h15, como sempre. O segurança da recepção, que em 6 semanas nunca havia dito bom dia, disse bom dia. A recepcionista, que costumava olhar através dela como se ela fosse transparente, perguntou se queria um café. Marina disse sim, obrigada. Havia algo diferente na energia do andar quando o elevador abriu. Um ajuste, sutil mas perceptível, como quando alguém vira um quadro que estava levemente torto. Pessoas que não sabiam seu nome na véspera olhavam para ela com uma curiosidade que tentavam disfarçar sem muito sucesso. Cláudia Neves a encontrou no corredor antes que ela chegasse à mesa. Cláudia tinha 43 anos e 20 dentro do Grupo Marquete. Era o tipo de profissional que conhece cada gaveta de cada arquivo daquele lugar, que sabe onde os problemas se escondem e quem os criou. Tinha ficado em silêncio durante a reunião do dia anterior, e esse silêncio havia custado uma noite sem dormir. "Posso falar com você?" Ela perguntou. "Pode," Marina disse. Foram até a saleta de reuniões pequena no final do corredor. Cláudia fechou a porta. Ficou em pé por um momento, como quem ensaia algo, depois desistiu de ensaiar. "Ontem eu fiquei quieta," ela disse. "Você estava certa e eu fiquei quieta porque tenho 20 anos de empresa e aprendi que silêncio é sobrevivência. E eu sei que isso não é desculpa suficiente. É só o que tenho." Marina a olhou por um momento. "Quanto tempo você sabia que o processo de revisão de contratos estava falhando?" Cláudia piscou. A pergunta não era o que ela esperava. "Uns 2 anos," ela disse com honestidade. "Levantei internamente uma vez. Me pediram para deixar passar." "Quem pediu?" "Geraldo."
O advogado externo tem interesse em que os contratos entrem rápido porque ele cobra por aprovação, não por qualidade. Marina assentiu. Não com surpresa. Com o reconhecimento de quem já viu aquele padrão antes, em outros prédios, com outros nomes. Você vai continuar deixando passar? Marina perguntou. Cláudia demorou 3 segundos para responder. 3 segundos que pareceram mais longos. Não, ela disse. Não vou mais. Marina olhou para ela. Depois fez algo simples. Estendeu a mão. Cláudia a cumprimentou com um aperto firme. Às 10 da manhã, Marina foi chamada à sala de Eduardo Marchetti. Era a primeira vez que ela entrava naquele escritório. Era grande, com janelas do piso ao teto, São Paulo espalhada lá embaixo como um argumento visual de poder. Eduardo estava sentado atrás de uma mesa que parecia ter sido escolhida especificamente por ser intimidadora. Ele se levantou quando ela entrou. Marina não esperava isso. Ficou parada por meio segundo antes de avançar. Eduardo não era o mesmo homem da véspera. Não havia desaparecido, os ombros ainda eram largos, a postura ainda era de alguém acostumado a presidir salas. Mas havia algo diferente na moldura. Uma camada a menos. Como se a risada de ontem tivesse levado embora alguma coisa que ele não sabia que estava usando como proteção. Senta, ele disse. Não como ordem. Como convite. Ela sentou. Eduardo ficou de pé por um momento. Depois sentou também, de lado na própria mesa, não atrás dela, o que era um gesto que Marina reconheceu como deliberado. Eu ouvi você, ele disse. Ontem. O que você falou para o Renato. E antes, o que você tentou me dizer. Ela não disse nada. Esperou. Eu precisei ir embora cedo ontem porque precisava estar em algum lugar onde ninguém me olhasse por um tempo. Ele pausou. Isso não é desculpa. Só estou explicando. Porque enquanto estava nesse lugar, fiquei pensando no que eu faria se fosse você. Se eu fosse a pessoa no canto da sala tentando avisar sobre um problema e alguém risse na minha frente. O que você concluiu? Marina perguntou. Que eu nunca teria tido a coragem de ligar. Eduardo disse isso olhando para a janela, não para ela. E acho que isso me diz algo sobre o que eu me tornei que não me agrada muito. Marina ficou em silêncio. Quem é você? Ele perguntou. Não é curiosidade vaga, ele acrescentou rapidamente, como se quisesse deixar claro que não era invasão. É que ontem à noite me ocorreu que eu nunca me dei ao trabalho de saber o nome das pessoas que registram atas nas minhas reuniões. E isso me ocorreu como algo que devia ter me ocorrido faz muito tempo. Marina o olhou por um momento. Depois contou. Não tudo, não a versão completa com todos os detalhes, mas o suficiente para que ele entendesse o contorno. A carreira. A licença suspensa. Os anos de invisibilidade. Dora com a máquina de costura. Isabela e o pelúcia de girafa que já havia sido substituído por livros de astronomia porque a menina havia decidido que queria. Entender como o universo funciona. Eduardo ouviu sem interromper. Sem o celular na mão. Sem olhar para o relógio. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Por que você veio trabalhar aqui? Como temporária, depois de tudo isso? Porque queria ver, ela disse. Quando você fica invisível por anos, você aprende a enxergar coisas que as pessoas visíveis não conseguem. Entrei aqui para entender como esse lugar funciona por dentro. E o que você entendeu? Que vocês têm bons profissionais que estão sendo mal usados porque a cultura que pune quem fala e recompensa quem cala. E que custa muito mais caro manter esse padrão do que mudá-lo. Eduardo ficou olhando para ela. Você quer dizer que além de salvar o contrato você estava me diagnosticando a empresa? Mais ou menos isso, ela disse. Sem ironia, sem arrogância. Só com a honestidade direta de quem não tem mais tempo a perder com rodeios. Eduardo soltou um som que não era bem uma risada. Era o som de alguém que encontrou algo absurdo e resolveu aceitar em vez de resistir. O que você quer? Ele perguntou. Do grupo Marchetti. De mim. Marina não hesitou. Quero que o processo de revisão de contratos seja reformulado do zero. Quero que o Geraldo Assunção seja dispensado do caso e que a revisão do contrato Solares seja feita de forma completa antes de qualquer assinatura. Quero que a Cláudia Neves tenha autoridade formal para levantar problemas sem precisar de aprovação prévia de ninguém. E quero que quando uma pessoa, qualquer pessoa, independente de cargo ou tempo de empresa, levantar a mão numa reunião para dizer que viu algo, que essa pessoa seja ouvida antes de ser descartada. Eduardo ficou olhando para ela. E o que você quer para você? Marina pensou por um segundo. Uma cadeira na mesa, ela disse. Não no canto.
Houve uma pausa. Depois Eduardo Marchetti disse: tudo bem. A revisão do contrato com a incorporadora Solaris levou 3 dias. Marina conduziu com a assistência de Cláudia Neves e 2 membros da equipe jurídica interna que, libertos da pressão de Geraldo Assunção, trabalharam com uma qualidade que nenhum deles sabia que tinham deixado de entregar. A cláusula 32 foi reescrita. 12 outras cláusulas foram revisadas. 4 pontos de risco foram identificados e eliminados. Quando o contrato voltou para a mesa de assinaturas, era um documento diferente do que havia entrado naquela sala 3 dias antes. Renato Vilela recebeu o relatório na sexta-feira, como havia pedido. Leu do início ao fim. Mandou uma mensagem para Marina com 3 palavras, exatamente o esperado. Ela releu a mensagem 3 vezes e guardou o celular sem responder porque não havia o que acrescentar. O que aconteceu nos meses seguintes foi lento, como todas as mudanças reais. Não houve um decreto. Não houve uma reunião dramática onde Eduardo Marchetti subiu numa mesa e anunciou que tudo seria diferente a partir de agora. Foi menor do que isso, e por isso foi mais real. Cláudia Neves passou a ter presença formal nas reuniões de aprovação de contratos. O processo de revisão ganhou uma segunda camada, independente da primeira, com critérios claros. Eduardo passou a fazer uma pergunta no início de cada reunião que havia se tornado um hábito. Tem alguém aqui que viu algo que acha que devemos ouvir antes de começar? No início ninguém respondia. As pessoas não aprendem a falar de uma hora para outra quando passaram anos aprendendo que silêncio era seguro. Mas com o tempo, um assistente levantou a mão numa reunião sobre fornecedores. Uma analista sinalizou um risco numa proposta de expansão. Um estagiário, com a voz tremendo mas firme, apontou uma inconsistência em dados de mercado que teriam levado a uma projeção equivocada de investimento. Todos foram ouvidos. Nenhum foi dispensado. Marina observava isso de onde estava, na cadeira na mesa, e pensava na frase que Dora havia dito quando ela tinha 13 anos sentada na biblioteca de Rolândia com um livro de direito constitucional que era grande demais para as mãos dela mas não para a mente. O mundo vai tentar te convencer que você não pertence a certos lugares. Não acredita. Entra assim mesmo. Ela havia entrado. Num canto de sala, registrando atas, com um notebook no colo e um nome que ninguém havia se dado ao trabalho de aprender. Havia entrado do único jeito que o mundo havia deixado disponível para ela naquele momento. E havia feito de dentro daquele canto o que sempre havia feito, viu o que havia para ser visto. Disse o que havia para ser dito. E discou o número quando o momento chegou. Numa tarde de novembro, Marina saiu mais cedo do escritório para buscar Isabela na escola. A menina correu na direção dela com a mochila batendo nas costas e um desenho dobrado na mão. Mãe, olha o que eu fiz. Desdobrou o papel. Era um sistema solar desenhado a lápis de cor, com os planetas em tamanho aproximadamente correto e uma pequena figura humana apontando para cima do lado de fora de uma espaçonave. Quem é essa pessoa? Marina perguntou. Sou eu, Isabela disse. Explorando. Marina dobrou o desenho com cuidado e colocou na bolsa, do lado dos documentos que carregava. Andaram lado a lado pela calçada. Isabela tagarelava sobre a professora de ciências e sobre uma colega que sabia fazer origami. Marina ouvia cada palavra. A tarde estava nublada. Um vento fresco que cheirava a chuva antes de chegar. São Paulo com seu barulho constante e indiferente, a cidade que nunca para por ninguém. Mãe, Isabela disse de repente, você foi corajosa hoje? Marina olhou para ela. Por que você pergunta isso? Porque a vovó Dora disse que você é corajosa todo dia. E eu queria saber se hoje também. Marina ficou andando por um momento em silêncio. Hoje também, ela disse. Isabela pegou na mão dela. Eu sabia. Naquela noite, depois que Isabela dormiu e Dora apagou a máquina de costura e o apartamento ficou quieto, Marina abriu o notebook na mesa da cozinha. Havia um e-mail de Renato Vilela, enviado às 19h42. Leu. Era uma proposta formal de associação. Um cargo de diretora jurídica na Vilela Capital, com estrutura, equipe e autonomia que ela havia perdido uma vez e jurado nunca mais abrir mão. A proposta era justa. Era mais do que justa. Era o tipo de proposta que se faz para alguém que você quer manter, não para alguém que você está favorecendo. Marina leu 2 vezes. Fechou o e-mail. Ficou olhando para a tela desligada por um momento. Depois abriu de novo. E começou a redigir a resposta. Não era assim imediato. Era uma série de perguntas, condições, pontos que ela queria esclarecer antes de aceitar qualquer coisa. Era a resposta de alguém que já sabe seu próprio valor e não tem mais medo de deixar isso claro. Renato respondeu em 20 minutos.
Uma frase. Era exatamente isso que eu esperava que você perguntasse. Marina fechou o notebook. Levantou da cadeira. Foi até o quarto de Isabela. Abriu a porta com cuidado. A menina dormia de lado, com o desenho do sistema solar dobrado embaixo do travesseiro, visível pela ponta que escapava. Marina ficou parada na porta por um momento. Pensou em Dora com as mãos calejadas e a máquina de costura. Pensou nos anos de biblioteca em Rolândia. Pensou no escritório que havia tentado apagar seu nome. Pensou no canto da sala onde havia passado 6 semanas sendo transparente enquanto aprendia tudo o que precisava saber. Pensou em Eduardo Marchetti rindo. E pensou no silêncio que tomou conta daquela sala quando a voz do outro lado da linha respondeu. Fechou a porta do quarto devagar. Voltou para a cozinha. E escreveu o sim. Há uma coisa que Eduardo Marchetti disse, meses depois, numa entrevista para uma revista de negócios que perguntava sobre mudanças de cultura organizacional. O jornalista havia perguntado qual foi o momento que mais o havia ensinado nos últimos anos. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Uma assistente temporária levantou a mão numa reunião para me avisar sobre um problema. Eu ri. Ele pausou. Esse foi o momento mais importante, e o mais vergonhoso, da minha trajetória profissional. Porque naquele segundo eu escolhi o ego em vez da inteligência. E se ela não tivesse tido o que eu não tive, a coragem de fazer o que fez a seguir, eu teria assinado um contrato que custaria caro demais para ser explicado só em dinheiro. O jornalista perguntou, o que ela fez? Eduardo respondeu, ela ligou para quem ela quis. E dessa vez, ao contrário da sala de reunião naquele outubro, não havia nenhuma sombra de riso na voz dele quando disse isso. Havia algo diferente. O peso honesto de uma lição aprendida da forma que as lições mais importantes sempre chegam. Tarde demais para ser fácil, mas há tempo de mudar alguma coisa. Dora soube da proposta de Renato Vilela no dia seguinte, quando Marina acordou antes de Isabela e foi até a cozinha onde a mãe já estava com o café pronto. Sentou. Contou. Dora ouviu. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse, e você vai aceitar? Vou. Marina disse. Dora levantou o copo de café. Sem cerimônia, sem discurso. Um gesto simples. Marina levantou dela. As duas bateram os copos. Isabela apareceu na porta da cozinha com o cabelo bagunçado e o livro de astronomia debaixo do braço, perguntando se havia pão. Havia. Havia pão, havia café, havia manhã. E havia a certeza tranquila de que o mundo não sabia o nome de Marina Souza da forma que deveria. Mas ia saber. Porque ela sempre havia entrado nos lugares que o mundo dizia que não eram para ela. E nunca havia saído pela porta dos fundos. Até a próxima história.